Oi, pessoal. O FIPcast é um podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descontraída assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico, aspectos socioambientais, planejamento urbano, ESG, o futuro das cidades. E é um projeto que foi iniciado pelas advogadas Maiara Vieira, Luísa Milagres e por mim, Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Nosso objetivo é trazer todos esses assuntos para um debate claro, leve e novamente descontraído, assuntos modernos, contemporâneos, que sejam importantes para a nossa sociedade e estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também no Apple Podcasts e no Spotify. Siga nossas redes, assine o canal no YouTube e dá uma força para o nosso podcast. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Já temos mais de 100 projetos executados em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados, sempre trazendo temas atuais que permeiam entre meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento urbano e desenvolvimento social. Fique à vontade para curtir os nossos canais, comentar, participar dos nossos programas e acesse nosso acervo e nosso site e conheça um pouco mais da Fundação Israel Pinheiro. Léo, conta pra gente como vai ser o nosso episódio de hoje. Pois é, hoje no nosso episódio a gente vai ter como entrevistada uma pessoa muito querida, né? Nosso tema é relação com comunidades e mediação de conflitos e a nossa convidada é a Anne-Marie Richter, se a gente for falar... Richter. A Anne-Marie, ela é graduada em Relações Públicas, ela é mestre em Mediação e Resolução de Conflitos pela Universidade Ibero-Americana, ela tem uma vasta experiência na área de relacionamento com comunidades, com programas de reinserção social, reassentamentos involuntários, conflitos socioambientais, enfim, não só tem experiência, ela também milita e trabalha nessa área há alguns anos, tem uma empresa que presta serviço nesse setor. A Anne-Marie também ministra vários cursos, tem vários clientes no Brasil todo, né, dos mais variados setores econômicos. E a gente vai aproveitar para fazer um modelo um pouco diferente, né? A gente vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente vem fazendo nos outros episódios, que a gente vai chamar de um crossover, né? Entre o FIPcast e o podcast Pode Me Ouvir, que é conduzido pela Anne-Marie. Enfim, é uma mão dupla que a gente vai fazer aqui, um bate-papo mesmo, né? Que a gente pretende fazer com a Anne-Marie, com as experiências dela. E já vamos começar rolando essa bola, né? Vamos começar falando da sua história de vida, Anne-Marie. Né? Então, gente, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês para poder estar aqui hoje. Conversar sobre esses assuntos é sempre prazeroso. Eu e o Léo batemos muito papo sobre esses assuntos todos e a gente é uma conversa que nunca tem fim, né? E a minha história de vida, Léo, eu sou relações públicas de formação, né? Eu trabalhei na área de comunicação em todas as áreas possíveis e imaginárias. Comecei com um evento, fui para a empresa de prestação de serviço, fui para a agência de publicidade, planejamento de mídia, planejamento de campanha, fiz um MBA em marketing. E em 2004, eu comecei a atuar na área de implantação de grandes projetos de mineração, siderurgia, meio ambiente, cimento e todas essas questões que envolvem grandes impactos ambientais e principalmente os impactos sociais. Então, trabalhei no Brasil inteiro, né? Desde 2004 eu trabalho em todo o território nacional, sempre tentando fazer essa ponte entre as empresas e as suas pessoas interessadas. Um termo que eu não uso, que todo mundo usa, é stakeholder, né? Porque não existe parte interessada, existe uma pessoa. Eu sempre falo com as pessoas assim, você já fez reunião com o IBAMA, Anne? Eu falo, não. Já fez reunião com a prefeitura? Também não. A prefeitura nunca sentou na minha frente, nem o IBAMA. Quem sempre sentam na minha frente são pessoas, né? E essa visão veio em 2014, 2015, quando eu resolvi fazer um mestrado de mediação e transformação de conflitos, um mestrado da Universidade Ibero-Americana, que é ligado à Universidade de Barcelona. E eu queria entender o aspecto relacional dos conflitos e da mediação. No Brasil, todos os mestrados que eu encontrava eram ligados aos aspectos jurídicos, né?
Eu sempre falei que a minha experiência jurídica foi dormir 26 anos com um advogado. Então, eu não queria o aspecto jurídico. E quando eu comecei a estudar conflito, mediação, eu falo que eu continuo em mestrado, porque eu não parei de estudar até hoje, foi como se tivesse explodido a minha cabeça e eu enxerguei um outro universo. E eu entendi o tanto que a gente precisa mudar a forma de se comunicar para fazer relacionamento com pessoas interessadas, com os stakeholders, né? Com as comunidades, com as prefeituras, com os vereadores, com os órgãos ambientais, porque são pessoas. Né? E a gente vem de uma formação, de uma percepção que é a comunicação social, que é isso que a gente estuda na universidade, a comunicação social. Só que a comunicação, antes de ser social, ela tem que ser humana. Né? Então, atrás de do mestrado de mediação e transformação do conflito, vieram outros temas que, na minha cabeça, fazem todo sentido e que estão super ligados, como justiça restaurativa, processos de comunicação, perdão. Né? O perdão tem tudo a ver com a transformação de um conflito. E agora, uma das coisas que eu estou mais estudando ultimamente tem sido comunicação de risco. Né? Tem tudo a ver também com a percepção de um impacto socioambiental e isso que motiva tantas vezes as pessoas a serem resistentes a esses grandes projetos. E aí, Léo, eu descobri que não adiantava eu estudar feito uma louca, uma tarada, lendo livros absurdamente de negociação, conflito, todos esses temas, e ficar com isso guardado para mim. Então, eu resolvi montar cursos. Hoje eu dou cursos sobre relacionamento com comunidade, conflitos com comunidade, negociação de conflitos, que é completamente diferente da negociação comercial, vamos dizer assim. Fui estudar o perdão e acabei escrevendo um livro, que é o Guia para a Transformação de Conflitos e Olhares Socioambientais, que é um livro que eu escrevi para mim mesma. Eu escrevi para mim, para a Anne, lá de 2004, quando começou nessa área, e que não se falava disso, não existia bibliografia, eu tive que aprender muito na prática. Então, eu escrevi um livro focado nas pessoas que hoje atuam na área de relações com comunidade, que estão na ponta, né, uma posição de fronteira, né, como eu costumo falar, é uma atuação de fronteira, está na borda, sempre nessa zona complicada de fronteira, né? E eu tento trazer um pouco de luz para as pessoas, de entender o conflito de um outro lugar. E quando a gente entende o conflito de um outro lugar, a gente fica absolutamente apaixonada, vira a louca do conflito, porque a gente acaba se divertindo. Né? Porque o conflito ele é um momento de aprendizado, de expansão do nosso conhecimento, de expansão do nosso ponto de vista. Então, isso é um pouco da história. Bacana. Anne-Marie, quais os maiores desafios que você enxerga no relacionamento com as comunidades que você trabalha, né? E dentro da doutrina que você estuda e aperfeiçoa aí? Ouvir. A gente não aprende a ouvir. A gente acha que comunicação é falar, né? As empresas, elas chegam com pautas definidas em reuniões. Então, eu tenho uma pauta, uma agenda, uma ata, e eu tenho que cumprir aquilo, e eu acabo falando aquilo que eu acho que o outro precisa ouvir, ou aquilo que eu quero que ele ouça de mim. Agora, será que é isso que ele quer ouvir mesmo? E se a gente leva para a questão do risco, como é que a pessoa percebe o risco? E isso faz todo o sentido e é o que muitas vezes gera o conflito. Às vezes, a gente vive numa sociedade em que a gente corre risco todo dia. Fumar é um risco. Mas por que a gente se acostuma com o risco? Né? O que Veículo. Carro, avião, né? O que será que as pessoas têm medo? Se eu não paro para ouvir e principalmente para perguntar, existe uma grande sabedoria na pergunta, né? Mas a pergunta ela é difícil, a gente tem muita dificuldade de perguntar para as pessoas. E ouvir não é só ficar parado a ouvir e a pessoa fala o que ela quer, porque às vezes comunidades, outras categorias de pessoas interessadas nem sabem o que pensam. Né? Então, se a gente quer efetivamente transformar o conflito, eu preciso perguntar. E eu preciso aprender a ouvir. Mas ouvir com presença, ouvir inteiro, tá ali, me esvaziar daquilo que eu tenho para falar e ouvir o que a pessoa tem para me dizer. Porque muitas vezes a gente ouve não para entender. A maioria das vezes a gente ouve para rebater e não para entender.
E quando a gente aprende a fazer essa escuta, de tentar entender o outro, de facilitar o processo, de que ele se explique, até de que ele se entenda, a gente consegue ver que a coisa fica muito mais fácil. Só que a gente não é capacitado para isso, nem nas faculdades de comunicação e muito menos nas de direito, né, gente? Agora é você, Ana Maria. Sou eu? Então, minha pergunta para vocês é a seguinte. De tudo que vocês têm ouvido e conversado aqui no Fipcast, qual tem sido o maior desafio de todos os projetos de desenvolvimento urbano, ambiental, social, ESG e direitos humanos que vocês têm ouvido por aqui no Fipcast? Olha, eu acho que o que a gente mais tem ouvido é desafio, viu? Desafio a gente tem muito. Mas eu acho que de tudo que a gente já conversou aqui nesses mais de 20 episódios aí no ar, eu acho que são duas coisas principais. A primeira é justamente essa composição mesmo de interesses, né? Porque a gente lida com tantos interesses diferentes e às vezes divergentes, mas que são todos legítimos, né? Se você for olhar, não tem nenhum interesse que não seja legal, que não seja viável, né? que não seja pertinente. Então, eu acho que é isso, né? Porque a ideia é mediar, conciliar, achar um acordo. E acho que é essa questão de entender todos os lados, entender as comunidades, os empreendedores, o poder público. Cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um interesse. E conciliar esses interesses também, porque tem o interesse econômico, o interesse social, o interesse ambiental. E muitas das vezes, um vai se sobrepor ao outro. E aí a gente tem que entender, né? Alguém tem que ceder para o outro ganhar. Então, eu acho que essa composição é realmente o desafio em si. E eu acho que o segundo maior desafio é a questão do conhecimento. Principalmente nos projetos de planejamento urbano, a gente se depara muito com isso. Falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, às vezes, do poder público, que não consegue apoiar os projetos de desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, de uma forma eficiente por falta de conhecimento, porque as equipes internas não entendem do assunto. Políticas habitacionais, né? Elas não são uma prioridade. Exato, elas são o maior exemplo disso tudo, né? A gente fala muito de REURB aqui, a gente já falou sobre isso em alguns episódios, que essa questão do conhecimento do processo é muito importante para você saber lidar com ele de forma eficaz e saber chegar com ele lá na frente, né? O que você está falando é super bacana. Eu participei do processo de licenciamento do empreendimento urbano da CESUL, né? Lá na Lagoa dos Ingleses. E foi um projeto muito bacana, porque eles fizeram um trabalho super exaustivo, assim. Eles fizeram 40 reuniões com pessoas interessadas antes do processo de audiência pública, exatamente para disseminar o conhecimento. Porque as pessoas não têm por default ou por obrigação saberem de uma determinada legislação, de entenderem de um processo de urbanização, de um processo de licenciamento. E muitas vezes aí acaba gerando conflito, porque você parte do pressuposto de que o cara, porque ele está num órgão governamental, que ele tem por default saber de determinada coisa, e ele não tem. Do mesmo jeito que um promotor público, muitas vezes, tem tanta coisa. O cara tem, no interior, ele tem que lidar com a vítima de violência doméstica, com liberar o hospital, com a conta pública e com o processo de licenciamento. Ele não dá conta de saber de tudo. Então, se os empreendedores também não se dispõem, e não é uma atividade, no Brasil a gente tem preconceito com a história do lobby, né? Não é lobby isso. Vai lá, senta e explica, e conversa e fala, é isso, eu estou fazendo isso. Mas isso pressupõe o diálogo. E o diálogo é difícil, né? O diálogo é complicado, porque a gente ou para na posição que a pessoa toma, ou no interesse, como se interesses não fossem legítimos. E aí o convite da mediação de conflitos e todo de um processo de diálogo não é parar no interesse, é descer para a necessidade.
Às vezes você precisa aprofundar na necessidade da pessoa, para aí sim você atender o interesse e entender uma posição. Então, se a gente para no interesse, fica sempre parecendo que é uma busca por vantagem. Aí fica parecendo que é negociata. Quando você entende a necessidade da pessoa, e necessidade é uma coisa que necessa, não cessa, né? Se a gente conseguisse cessar necessidades, a gente não precisava comer todo dia, né, gente? Não precisava dormir todo dia, não precisava ser amado todo dia. Né? Então, a gente tem que aprofundar um pouco e entender a necessidade. E como a gente para no meio do caminho, a gente fica num limbo, né? Nesses diálogos todos, a gente fica num limbo no meio do caminho. Exatamente. Bom, Anne-Marie, uma das características desses cenários contemporâneos é a complexidade de stakeholders, né? Ah, meu Deus. Ela não captou a mensagem ainda. Ela não Eu captou, captei, então ela não assim, captou. né? A complexidade dos interlocutores, com interesses muitas vezes contraditórios e excludentes, né? Mas que não deixam de ser legítimos dentro da ótica de cada um, né? Que é o que você falou. Como a gente equaciona essa relação? Então, eu acho que eu já falei um pouco disso, né? Aprofundando um pouco nas necessidades, né? Os espaços de... A gente tem falado muito hoje do meu lugar de fala, né? Todo mundo hoje virou palavrinha da moda, termo da moda, igual gratidão, empatia, virou meu lugar de fala. E o meu lugar de escuta? Todo mundo quer falar muito, as mídias sociais também, todo mundo querendo falar. Mas quem está querendo escutar? E eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente efetivamente para escutar. Eu não sei se vocês já participaram de reuniões corporativas em que tem duas posições extremamente antagônicas, né? E eu sempre falo que um conflito socioambiental muitas vezes é um transbordamento de um conflito interno, de um conflito corporativo. E aí as pessoas estão discutindo aquela reunião que não acaba nunca, e em uma determinada hora as pessoas cansam. Um cansa. E aí na hora que ele cansa, ele se cala. E aí, na hora que ele se cala, cansado, aí ele não está falando mais internamente, né? Ele não está respondendo internamente, ele começa a ouvir o que o outro está falando. Invariavelmente, ele vira e fala assim, mas é isso que eu estou falando desde o início, você não me ouviu. Ou seja, as pessoas muitas vezes estão falando as mesmas coisas, mas de formas diferentes, em campos linguísticos diferentes. Então, se eu tenho que conversar com um advogado, eu tenho um campo linguístico. Tem uma lógica de construção do raciocínio de um advogado que é absolutamente diferente de um CEO, de um financeiro, que vai ser completamente diferente de um urbanista, que vai ser super diferente de um ambientalista. Então, a gente precisa entender o campo linguístico dessa pessoa, o que faz sentido dentro da lógica de vida dela. Como é que ela vai conseguir entender uma mensagem, né, de um universo tão múltiplo. Eu sempre conto um caso que, quando eu fiquei grávida da minha segunda filha, Luísa, o Henrique, ele era filho único, até 7 anos e meio de idade. E o Henrique estava com uma mega dificuldade de entender como é que era essa história, que ele ia ter uma irmã. Então, obviamente, eu ia parar de gostar dele. Isso era a lógica dele, né? Eu já tinha até falado de tudo quanto era jeito, que ia nascer um coração novo em mim, que ia nascer um pedaço de coração. E o menino não entendia isso de jeito nenhum. E o Henrique sempre foi louco por carrinhos de corrida. E nessa época ele brincava com carrinhos e com motos. E eu parado olhando ele brincando, e eu não entendia nada de conflito nessa época. Eu fui no puro instinto, e hoje eu uso esse caso para explicar a importância do enquadramento e do campo linguístico. Eu vendo ele brincando com carrinho e moto, eu olhei para ele e falei, de qual você gosta mais? Ele falou, dos dois. Eu falei, não pode? Tem que gostar mais de um? Não, eu gosto dos dois. Eu falei, não pode, Henrique. Ou você gosta de carrinho ou você gosta de moto. Não dá para gostar dos dois ao mesmo tempo. Não, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois, eu gosto dos dois. Eu falei, viu? Se você gosta de carrinhos e de motos, eu vou gostar de você e da Luísa. Mãe, é assim? É. Então tá. Você só me busca na escola, porque eu não gosto de voltar de van? Gente, acabou, o problema foi resolvido. Porque eu acessei uma coisa que faz sentido dentro da lógica dele. E às vezes a gente... E não você impondo a sua lógica para ele. Né? Mas fez sentido na lógica dele. Então, qual é a lógica que faz sentido? Qual é o argumento? Não é o meu argumento que faz sentido. É qual o enquadramento que eu dou para o meu argumento que faz sentido na lógica do outro. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue fazer concertação, né?
que a gente consegue atender a esses interesses legítimos e a gente precisa lembrar, gente, que consenso não é uma solução que vai agradar a todos. É a solução que eu consigo conviver com ela, não que é a que eu mais gosto. Pode ser que o meu consenso de hoje vire um próximo conflito daqui a 2, 3 anos, mas por enquanto é o que a gente consegue. São os consensos possíveis, né? Exatamente. Aí deixa eu aproveitar, Anne-Marie, eu vou te fazer... Vou fazer 2 perguntas com base nas últimas coisas que você falou. A primeira delas é quando você fala de mediação de conflito, e a minha pergunta aqui tem a ver com a relação entre comunidades e empreendedores, que são relações naturalmente assimétricas, né? E aí, a primeira pergunta é exatamente como é que a gente reduz essa distância de conhecimento técnico e informação entre esses 2 grandes grupos, né? Empreendedores, comunidades. Nesses casos de conflito socioambiental que você conhece, enfim, de vários setores. Deixa eu só aproveitar a segunda pergunta, ou seja, a primeira é como eu diminuo essa distância, né? Essa assimetria de informação. A segunda é, quando você fala de mediação de conflito, e você falou agora de consenso, você terminou falando de consenso. Só que quando eu falo de mediação, como é que eu falo de mediação de conflito numa sociedade como a nossa, que é muito autoritária? O que eu estou querendo dizer? Quando você fala de mediação de conflito, em uma mesa, por exemplo, eu estou falando aqui, a gente está falando de casos, você falou de ou empreendimentos, alguma coisa com risco social, socioambiental. Quando do outro lado da mesa eu tenho autoridade. Nós vivemos numa sociedade muito baseada na autoridade. A autoridade, aí é a minha visão particular, tá? Ela fala, para que eu vou ceder? Tá entendendo a minha pergunta? Tô entendendo. Eu vou começar pela segunda, tá? Depois eu vou para a primeira. Essa visão, todas as vezes que eu parto para uma negociação, eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho poder e eu tenho responsabilidade. O que a gente vive hoje no Brasil é uma terceirização das responsabilidades, né? Isso começa dentro da sala de aula. Que os meninos estão brigando, o que a professora faz? Vai para a diretoria. Ela não dá conta de resolver aquela situação e ela terceiriza o problema para o diretor. O que a gente vive no Brasil hoje, esses 3 são advogados. Uma judicialização louca, porque alguém decide por mim, porque eu não dei conta de sentar com o outro e resolver o meu conflito Tem um filósofo que fala, nós vivemos um mundo hiperjurídico, né? Exatamente, porque eu não dou conta de sentar e negociar e lidar com as minhas emoções envolvidas nesse processo de negociação. E aí eu terceirizo isso para o outro. O que eu faço? Eu reforço o totalitarismo. Então, eu estou sempre reforçando o totalitarismo porque eu não dou conta de ter a responsabilidade de resolver meus próprios problemas. Eu tenho sempre que mandar para alguém terceirizado, né? Alguém vai resolver por nós. Só que o que eu percebo, Léo, é que não está funcionando mais, cara. Sabe? Porque, assim, sentença, vocês sabem disso muito melhor do que eu, sentença não é uma resolução, é uma decisão. E se sentença resolver esse conflito, casal separado não continuava brigando, menina? Né? É verdade. Não resolveram? Resolveu, então vai ser desse jeito, ponto e basta. Não está funcionando. Porque quem implementa a resolução de um conflito são as partes em conflito. Então, toda vez que eu terceirizo, alguém decide e não necessariamente resolve ou transforma a relação. Né? Pode até criar outro conflito. Exatamente. A gente não fala nem mais de resolução de conflito, a gente resolve o problema de matemática. Conflito a gente transforma, porque já que são pessoas, são relações. Então, eu preciso transformar a forma de eu me relacionar com aquelas pessoas, para que eu consiga uma transformação daquele conflito. Transforma o conflito de hoje numa solução que amanhã pode virar um conflito, e a gente tem inúmeros casos por aí, e a vida é assim. Não existe vácuo de conflito. Isso é uma doce ilusão. E eu falo sempre que existem só 3 verdades absolutas na vida: nascer, conflitar e morrer. O resto do meio do caminho que acontece, gente, pode variar. Você pode ser bonito, feio, alto, magro, rico, gordo, inteligente, ignorante, mas o conflito você não vai fugir dele. Então, quem nasceu e vai viver até os 105 anos, ou quem nasceu e viveu 2 horas, está conflitando. Né? Então, o conflito faz parte da vida e a gente precisa normalizar um pouco esse conflito. E a gente tem medo. Né? No Brasil, então, a gente quer ser gente boa.
a gente quer ser bacana, né? Roberto Carlos... Mr. Nice Guy, né? Roberto Carlos inspirou o Mark Zuckerberg, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Foi ele que inspirou o Mark Zuckerberg, né? E a gente quer ser gente boa. A gente não quer ser o cara... Agradar todo mundo. Exatamente. E aí, o que está acontecendo na nossa vida é que a gente está indo para os polos. Né? Ou você é preto ou branco. E a gente esquece da legitimidade do cinza. Então, hoje, não tem ofensa maior do que você falar para a pessoa que ela é ou do centrão ou ela é isentona. O que é ser do centro ou ser isentona? É a capacidade de você enxergar os dois lados da situação. Né? E hoje, falar que você é isentão ou que você é do centro virou uma ofensa. Quer dizer, a gente perdeu a legitimidade do cinza. O cinza é legítimo. O cinza é composto de branco e preto. E a gente precisa voltar a legitimar isso, né? E aí... Te respondi? Sim, sim. E aí, na primeira pergunta, como é que a gente diminui essa assimetria, né? Assimetria de quê? Conhecimento. De recursos financeiros, de qualidade de vida. E a gente sempre chega nos municípios, e geralmente os grandes projetos de infraestrutura, mineração e energia estão sempre... Não estão na Faria Lima, não estão nos Jardins e não estão aqui na Savassi. Né? Estão sempre em municípios afastados e municípios com uma carência natural do Histórica, que é... inclusive, né? Histórica, mas uma carência daquilo que nós, Sudeste, grandes centros urbanos, enxergamos como um padrão aceitável. Né? Então, a gente olha, a coitada desta comunidade precisa da escola e precisa da saúde. Será que é só disso que a comunidade precisa? Qual é o conhecimento que esta comunidade tem a respeito de seu próprio território? E aí é uma coisa louca, né? Porque a gente chega para fazer uma audiência pública e aí você tem uma consultoria que fica meia hora explicando o território para quem mora no território. Já reparou? Os caras ficam meia hora descrevendo a fauna, a flora, os rios. Os caras moram lá. E aí, nos últimos 5 minutos, eles vão falar efetivamente do impacto. E todo o saber local é desprezado porque ele não está metodologicamente estruturado e cientificamente comprovado. Como se, e essa eu acho que é uma das grandes questões da sustentabilidade, né? Como se tudo que importa pudesse ser medido. E não pode. Tem coisas que dá para medir. A saudade que você sentiu do Pedro? Você consegue botar num gráfico, no indicador para mim? Então, ela não existe. Então, ela não existe. Né? E as coisas que efetivamente importam para as pessoas, elas não podem ser medidas muitas vezes. E aí a gente vem com um capital... Longe de querer ser tilelê, tá, gente? O capital tem uma bio de gente que fala o capital. Mas, enfim, a gente vem com o recurso financeiro, com os modelos de gestão, com a governança, e tudo tem que ser medido. Não, o impacto social tem que ser medido ou não. Gente, às vezes, tudo que o cara quer é você sentar e conversar, ter uma boa conversa com ele. E isso pode fazer mais... ser mais significativo para a reputação de uma empresa, para a reputação de um projeto, para o bem-estar daquela comunidade, para o bem-estar daqueles funcionários, do que os indicadores de desempenho de um projeto social. Porque o que a gente busca é boas relações. Então, assim, se a gente quer diminuir um pouco essa diferença, a diferença de quê? Eu defino que, caramba, aquela pessoa ali não come contrafilé todo dia, então ela é carente? Será que ela precisa comer contrafilé? Será que ela está querendo isso? O que é de verdade que as pessoas daquele município estão querendo? Ou a implantação de um projeto vai facilitar com que eu concretize os meus sonhos, os meus projetos individuais ou comunitários, ou vai complicar? Vai me aproximar dos meus objetivos de vida ou vai me afastar? Essa pergunta, você já viu algum diagnóstico socioeconômico feito perguntando isso? Mas não é o X da questão? Sem dúvida, sem dúvida. Agora está na minha hora de perguntar. Vocês que têm uma larga experiência em setores complexos, qual a avaliação a respeito do reconhecimento e da valorização do não quantificável das relações humanas?
E foi o que você acabou de trazer, né? Reflete muito na sua resposta. E assim, no dia a dia, obviamente a gente tem uma atuação diferente da sua, mas a gente convive muito com esse desafio, principalmente naqueles grandes empreendimentos que precisa ter remoção, desafetação e que não leva em consideração o que quem está sendo atingido ou afetado quer, né, e precisa. E essas relações afetivas, humanas, históricas, culturais, né, aquela relação que a pessoa tem com a terra, que cresceu ali a vida inteira e cultivou ali a vida inteira, isso a gente vê que não é levado em consideração. E, infelizmente, é algo que a gente vê de vários interlocutores, não só, às vezes, do empreendedor que está ali buscando um fim lucrativo, né? A gente vê de alguns órgãos, pra que vocês vão trabalhar, dá para essa pessoa tantos milhões, ela vai ficar muito mais feliz. Mas não é isso. O dinheiro, ele não paga a relação com o vizinho, ter a família do outro lado da rua, ouvir o sino da igreja para poder ir fazer uma confraternização ou ir à missa. Então, são questões que a gente verifica no dia a dia, que fazem muita diferença para quem está sendo atingido ou para aquele que está com o problema, né? Principalmente em questões de empreendimento, e que isso não é levado em consideração, né? Então, assim, mas... Poxa, trouxe tanto cidades pequenas, por exemplo, que convivem com empreendimentos grandes. Trouxe tanto desenvolvimento, trouxe tanto recurso para o município, mas vem outras mazelas juntos. Né? A criminalidade, a perda de identidade cultural, né? A própria questão da prostituição, ela aumenta, porque vem muitas pessoas de fora trabalhar. Então, assim, são coisas sociais que não são levadas em consideração quando você pensa só na questão financeira. Então, assim, é um desafio que a gente vê muito isso, e a gente que vai em campo ouvir as pessoas, seja de um processo de habitação, né, seja num processo de empreendimento que tem um impacto financeiro por trás disso, as pessoas, elas querem tomar um cafezinho, quer que você vá lá tomar um café e comer o biscoitinho que ela fez no forno dela. E que, infelizmente, a fumaça do forno dela tá atrapalhando a medição do empreendimento XYZ. E ela vai ter que se desfazer daquele forninho dela. Que era o passatempo diário e que, às vezes, o passatempo financeiro. Ela vende aquele biscoitinho na comunidade. Né? Então, assim, a gente vê... Isso é um desafio muito grande. E aí, como a gente só estabelece a métrica, muitas vezes, numérica, você transforma tudo isso só em recurso financeiro. Como então, você valora o pertencimento? Quanto vale a minha sensação de pertencimento àquele território? Quanto vale o meu modo de vida? Como valorar isso? É imaterial, é desafiador mesmo. E sabe o que eu estou percebendo? Que o imaterial... ele está cada vez mais forte nos processos de licenciamento ambiental. Eu sempre falo que o ambiental está todo parametrizado. Poluiu aqui, compensa ali, arrancou um pé de piqui ali, planta 40 lá. Mas as questões da imaterialidade, elas estão tomando uma importância maior. E eu acho que está todo mundo fugindo e não querendo olhar para isso. E aí, como você não dá conta de lidar, porque lidar com isso dá trabalho. Né? Então, eu vou ter que fazer roda de conversa, eu vou ter que fazer atividades de criação de laços, de formação efetiva de comunidades de apoio. E isso toma tempo. E aí, como eu não tenho tempo, eu não tenho saco, aí eu pago. Monetizo tudo. Eu monetizo. E aí, quando a comunidade chega e fala assim, então eu quero 3 milhões. Não, mas a sua terra não vale. Ué, mas sou eu que estou ensinando você a monetizar tudo. E aí, na hora que você quer, né? Não aceito. Então, eu só aceito a monetização que eu dou, e não a que você quer. Aí fica uma relação, Léo, desigual. Fica desigual porque aí eu tenho um argumento jurídico. Aí é uma empresa grande. Aí a comunidade chega e fala assim, eu não vou brigar com aquela empresa porque ela é muito grande. Com que advogado que eu vou brigar com isso? Com um defensor público? O defensor do meu município vai brigar com uma empresa de milhões, uma mineradora, uma siderúrgica, uma cimenteira? Aí fica desigual, né? Só que eu acho que humanizar esse pensamento dentro das empresas é que é o grande desafio. Eu falo que o meu sonho de consumo, gente, era nos meus cursos só ter gente do jurídico e do financeiro. Porque a galera que está lá no meio ambiente, que está na relação com a comunidade,
já sabe que a banda toca desse jeito, mas não tem argumento para chegar em cima. E na hora que você traz esse pessoal para ouvir, eles, opa, a banda toca um pouco diferente. Marie, a gente sabe que a pauta SG, ela pressupõe um engajamento da comunidade, né? Para que a comunidade consiga efetivamente ser parte dos processos decisórios que lhes afetam diretamente, né? E a gente sabe que as comunidades também, elas não são homogêneas. Existem, como a gente estava falando, divergência de interesses, dentro das próprias comunidades, existem também divergência de interesses. Sim. Claro, A comunidade não é unânime e homogênea, Não. né? Então, a pergunta que a gente gostaria de fazer é a seguinte: como a gente pode fazer esse relacionamento com as comunidades, lidar com todos esses interesses, de uma forma que essa expressão da comunidade ela seja real e não somente aparente? Não, a gente, né, que está no campo, a gente vê muito só as lideranças participativas, a gente não vê, às vezes, uma adesão tão grande da comunidade como um todo e acaba indo para um lado e não abrangendo ali toda a comunidade. Como lidar com isso? Bom, Luísa, minha resposta vai ser longa, tá? Primeiro, porque eu não acredito no termo engajamento. Eu acho que a gente não engaja de verdade. Vou dar um exemplo simples para vocês. Resolvi fazer a reforma do meu banheiro, do meu apartamento. Só os banheiros e a cozinha. Então, já que eu lido com conflito, eu resolvi engajar a minha comunidade, meus vizinhos. Chamei os meus vizinhos para perguntar para eles o que eles achavam de eu fazer a reforma do meu banheiro e da minha cozinha. Qual foi a resposta que eu tive? Não mexa com isso. Exatamente. Mas mesmo assim, eu resolvi fazer minhas reformas. Percebe como a gente não engaja? Uhum. Porque se eu for ouvir legitimamente e considerar veementemente a opinião do outro na minha decisão, eu não vou fazer o empreendimento. Então já começa que o termo está errado, né? Então, Anne, mas você resolveu fazer, você foi contra os seus princípios? Não, eu posso fazer de uma forma diferente a minha reforma. Eu posso sentar com os meus vizinhos e falar assim, eu vou fazer. E eu vou fazer assim. Meu projeto de reforma é esse. Durante tantos meses eu vou fazer isso. Nos primeiros 40 dias eu vou ter muita quebradeira, vai ter uma caçamba na porta do meu prédio, mas eu posso combinar com vocês o horário de início e de término da obra e a gente vai ter que negociar uma coisa. Se a galera começar às 7 horas da manhã e for até às 4 horas da tarde, sem interrupção, eu acabo essa quebradeira em 3 semanas. Se vocês quiserem que eu comece às 8 e termine às 4, vai levar 6 semanas. Qual é a opção que vocês querem? Isso é engajar. Isso é para fazer com que as pessoas possam participar. Mas o engajamento, as empresas não engajam, gente. A gente sabe que elas não consideram. Elas vão abrir os controles, os monitoramentos ambientais. Elas vão abrir os processos de investimento. Elas vão abrir as análises de risco. Não abrem. A gente sabe que não abrem, né? Então, a gente fica insistindo numa pauta que a gente sabe que não se concretiza. E aí, a comunidade, que não é boba, né? Porque são desprovidos de recursos financeiros dentro do nosso parâmetro, que são bobos. Eu sempre falo que se todo pobre fosse bobo, não tinha ladrão. E se todo rico fosse inteligente, não tinha gente quebrada, né? Eles percebem que é um grande teatro que está sendo feito ali. Então, o que a gente pode negociar? Estabelece os limites do que pode negociar. E as palavras têm muito poder. Eu e o Léo já conversamos muito sobre linguagem e a gente usa palavras equivocadas. Então, a gente tem que usar um termo correto. Vamos aqui negociar. Eu posso negociar isso. A minha margem é para lá e para cá, né? E aí sim o processo começa a ser um pouco mais efetivo. E muitas vezes eu percebo que as empresas falam, eu conversei com o líder comunitário. Como se o líder representasse tudo e não representa. Né? Como se o líder não tivesse a própria pauta dele e como se o líder não fosse usar aquela informação em benefício próprio. Então, o esforço ele é dobrado, sabe, Luísa? Porque você tem que conversar com a liderança, mas você também tem que conversar com os liderados. E aí, não, eu tenho toda a liderança mapeada. Ok, mas você já sentou na pracinha para ver como é que é a dinâmica local? Porque muitas vezes o presidente da associação não manda nada. Quem manda é a tia benzedeira. E você só descobre isso a partir do momento que você convive
com a comunidade, que você tem familiaridade com a comunidade, não é intimidade que vai proporcionar uma negociata, vamos dizer assim, mas é a familiaridade de você conviver e de você ser a comunidade da sua comunidade. E a maioria das empresas não faz isso porque baseia todo o seu relacionamento em reunião, com a pauta, com a agenda. Eu escolho a pauta, eu escolho a agenda, eu escolho o tema. Aí o povo começa a tergiversar sobre outro assunto e falar, isso não está na pauta. Nós temos que terminar porque tem prazo, porque eu tenho que voltar, porque eu estou longe. Então, não funciona. Então, se a gente não começar efetivamente a conviver, e isso leva tempo, isso demanda paciência, isso demanda tempo. As relações, elas são construídas. Elas não acontecem de uma hora para outra. Não é porque a gente é limpinho, cheirosinho, com o uniforme passadinho, arrumadinho, que a gente chega na comunidade, que automaticamente as pessoas vão confiar na gente. Não é porque a gente tem cara de confiável que as pessoas vão confiar. Não funciona desse jeito. E aproveitando essa sua fala, Ana Marie, e aproveitando a pergunta que a Luísa fez, né? Como a gente pode construir uma participação, uma real participação nas comunidades, assim, das comunidades, né? Sem que nenhum grupo tenha um protagonismo sobre outro, algum interesse tenha protagonismo sobre outro. Porque como a gente falou desde o início, os interesses são legítimos. São. Aí, Léo... A gente pode até não concordar com eles, Ok. mas eles são legítimos. São. E quando a gente não gosta de um interesse, a gente fala que a pessoa está tentando tirar vantagem, né? Exato. A gente desqualifica o discurso do outro. O meu interesse desqualifica o seu desqualifica o meu. E é isso. Não, é assim, quando eu mando é democracia, quando você manda é ditadura. Exatamente, exatamente. Ô, Léo, uma vez eu trabalhei para um empreendedor que eu falei, caramba, como é que você conseguiu licenciar isso? Ele olhou para minha cara, assim, do alto da sabedoria dele, olhou para mim e falou, cuspe e sola de sapato. Vai, conversa, tempo, diálogo. Isso é a construção de você começar a entender a comunidade. Informação, dados. Eu estava falando sobre isso hoje na hora do almoço. As pessoas, elas tocam projetos sem conhecer os seus projetos. Você quer falar de impacto socioambiental, mas muita gente nunca leu a rima do empreendimento. Ou quando a comunidade chega e fala assim, mas tinha aqui um riozinho que era intermitente, o cara pega o EIA-RIMA, esconde atrás da EIA-RIMA e fala assim, mas o EIA-RIMA está dizendo que tinha. Só que o EIA-RIMA foi feito numa campanha de campo de 15 dias por um estagiário, um analista júnior, passou lá, viu que não tinha água, pronto, acabou. Não é assim. É com construção de familiaridade, sentimento de comunidade, Léo. Eu vou voltar a falar a mesma coisa, vocês podem fazer 500 perguntas, mas a resposta vai ser sempre a mesma. Convivência, comunicação, troca de informação legítima, reconhecer o saber local. Uma vez eu vi um TED Talk de um italiano falando que ele trabalhava numa ONG internacional, eles foram para a África. E aí eles viram à beira de um rio e falaram, gente, esse lugar é perfeito para plantar tomates. Os africanos pararam olhando para eles, plantaram tomates. Na hora que os tomates estavam lindos, prontos para serem colhidos, chegou uma manada de hipopótamos e comeu os tomates. E os italianos ficaram, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Vocês sabiam que o hipopótamo vinha aqui? Ele falou, a gente sabia. Por que vocês não falaram? Ué, vocês não perguntaram? Volto na pergunta. O que é que aquela comunidade sabe? O que é que as pessoas querem falar? Uma das coisas que é muito interessante, Léo, assim, todas as vezes que eu vou fazer trabalho de campo, na Girassol a gente faz muito processo de diagnóstico, de diálogo, de proposição de medidas, de inserção social, de relacionamento com comunidade. A gente vai fazer os processos de diagnóstico e de consulta. No final, a pergunta que a gente sempre faz é assim, o que eu não te perguntei que você queria ter falado? Aí você abre o like. Aí a pessoa fala porque ela se sente à vontade. E a gente não faz isso. Como é que vocês estão avaliando a questão do ESG, principalmente quando a gente pensa pelo aspecto do tempo? Sempre escasso nos projetos e necessário nos relacionamentos para a construção da confiança tão necessária para esse relacionamento com as pessoas interessadas. É uma ótima pergunta, né? A questão... eu acho que existe um certo
eu não sei se a palavra correta seria uma expectativa que está fadada a ser frustrada, de imaginar que da noite para o dia as empresas se tornarão, para usar engajamento, se engajarão numa pauta ESG e se transformarão da noite para o dia em empresas que levam leve de forma consistente aspectos sociais, ambientais e de governança. Acho que cada situação, pelo que a gente vem percebendo nesses mais de 6, 7 meses de Fipcast, várias entrevistas, né, de vários contatos e vários feedbacks também. O que a gente vê claramente é que essa é como vários outros momentos do mundo corporativo, do mundo financeiro, do mundo empresarial, o que a gente vê é basicamente um ajuste que o próprio, vamos chamar esse ente meio etéreo chamado mercado, ele tentando se antecipar a outras formas de regulação, a outras formas de escrutínio, não é? A gente tinha falado aqui no bate-papo nosso, né, assim, o mercado ele tem pouca paciência. Sim. Né? Então, e o ter pouca paciência tem o seu lado bom, como tudo na vida. Sim. Né? O mercado tem pouca paciência, inclusive, para o diálogo político, que é ceder, que é... qual que é o seu interesse? Ele é menos político nesse sentido, ele é menos institucional, né? Então, me parece, por tudo que eu leio, né, por tudo que a gente vem discutindo ao longo de todos os episódios que a gente já teve, o aspecto tempo, que é isso que você está trazendo na pergunta, me parece que ele vai levar a essa frustração de expectativas. Ou seja, vai continuar sendo atropelado? O tempo vai continuar sendo atropelado? Não, eu acho que é um pouco diferente, Marie. Eu acho que a questão é que eu acho que a gente, como várias outras vezes na história, a gente está depositando nas práticas e na pauta ESG como se fosse o santo graal da resolução dos problemas de mudanças climáticas, de questões sociais, pobreza, desigualdade. Não é. Não. E ninguém está falando isso. Olha, não é. É apenas, ou tão somente, uma organização, uma articulação de inúmeras iniciativas que estavam fragmentadas, né? E que teve lugar a partir do momento em que alguns agentes econômicos, um pouco mais robustos, começou a entender que isso poderia afetar os negócios. Basicamente, é uma questão, ao fim e ao cabo, de grana. Sim. Né? Então, e nisso o mercado se antecipa aos agentes públicos. Ele se antecipou e falou, olha, isso vai ser problema para mim. Pois é. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Com essa história da guerra da Ucrânia, a gente viu o país, né, que mais lidera a pegada verde, a Alemanha, tendo que retroceder. E aí? É tudo muito lindo, desde que a barata não abra a asa. Barata abriu a asa, velho. Barata voou, né? Barata voou, todo mundo apavorou. Tem uma questão interessante que a gente já... em outros episódios, acho que uns 2 episódios, a gente tratou, de forma, obviamente, não era o núcleo da discussão, mas é a questão, pode parecer que eu tenho uma ideia fixa por esse assunto, porque eu gosto desse assunto, que é energia nuclear, né? Infelizmente, a gente teve os desastres de Chernobyl, ou Chernobyl, né? Depende do jeito que as pessoas falam, e Fukushima, levando em consideração que Fukushima não foi um desastre na planta, foi um tsunami. Tinha erros de projeto. Né? Que se não tivesse um tsunami, nunca teriam sido identificados. Ponto. A questão é, no início dos anos 2000, a Alemanha, a terra dos seus antepassados, né? A Alemanha fez uma escolha de descomissionar as usinas. Né? Detalhe, não estou fazendo um juízo de valor se foi bom ou ruim, foi uma escolha. A França, seu vizinho, seu sócio na União Europeia, que historicamente tem mais de 90% da sua matriz vinculada à energia nuclear, né? Falou, não, eu não tenho como, eu não tenho alternativa. No way. Eu não tenho alternativa. Né? A Alemanha falou, não, a gente tem.
A Rússia é nosso amiguinho, agora nosso coleguinha, né? Então, assim, eles chegaram a um ponto, e aí é uma discussão que está tendo muito nessa discussão. É uma discussão que está sendo muito criticada nessa atual pegada do ESG, que é o seguinte: olha que coisa maluca, é um contrassenso. Para eu fazer uma transição energética, considerando guerra, considerando questões de empregabilidade, viabilidade de projetos, provavelmente eu vou ter que aumentar o consumo de combustíveis fósseis antes de diminuir. Olha que coisa maluca. Não é? Por quê? Gente, projetos, empreendimentos de energia são empreendimentos intensivos de capital e geralmente difíceis no sentido complexo de implementar. Né? Você não compra na prateleira um empreendimento. Não. Então, ele tem uma fase de comissionamento. E energia, você precisa da transmissão muito antes da geração. Exato. Então, é muito complexo. Então, eu acho que esse é o ponto, conectando com a sua pergunta, né? É a questão, assim, expectativas serão frustradas, como sempre. Porque, de novo, não é a última rácio, né? Assim, agora atingimos o santo graal, chama-se ESG. Não. Pelo menos para mim, não. Eu escutei de um mega ambientalista nesse evento que eu estava semana passada. Fizeram uma pergunta para ele se vai chegar o dia que ter a floresta de pé vai valer mais financeiramente do que derrubar a floresta. Neutralização de carbono, né? Se o carbono vai pagar mais para você não mexer em nada. Mega ambientalista, gente. O cara olhou e falou assim, nunca. Nós nunca vamos chegar nesse lugar. Eu fiquei parada olhando, falei, então por que a gente está nessa guerra? Né? Então, assim, eu acho que existem algumas utopias, alguns objetivos, alguns guidelines que a gente tem que ter consciência que eles nunca serão alcançados. Mas a gente tem que continuar mirando neles. Mas eu acho que isso tem que ser uma consciência muito coletiva, sabe, Léo? Porque senão vai vir a chibata do engajamento de novo, sabe? Eu vejo muito isso nas pessoas de relações com comunidade, se autoflagelando porque não estão conseguindo engajar a comunidade, porque alguém disse em algum lugar que engajamento era possível de acontecer no Brasil. Gente, engajamento deve acontecer em Liechtenstein, né? Que é desse tamanho, na Bélgica, em Luxemburgo, no Brasil, no way! Não funciona. Então, de novo, a gente volta na história da linguagem. O que a gente está usando de palavras e de termos que acabam virando contra a gente mesmo? Viram coisas inalcançáveis. E eu acho que o ESG, que você está falando, a gente vai ter que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco não vai ser só greenwashing, vai ser rainbow washing, né? Exato. Bom, Anne, costurando tudo que a gente falou aqui, na sua opinião, quais são as perspectivas futuras para a mediação de conflitos? A mediação ela é uma técnica, né? Mas desde que eu comecei a estudar todos esses temas correlatos, eu comecei a perceber que ela é muito mais uma ética de entender os dois lados da questão. E eu acho que o caminho da mediação, ele ainda é um caminho árduo, né? Porque ainda é difícil ouvir. E antes da gente chegar na mediação, acho que a gente tem que chegar numa coisa antes. A gente tem que voltar a aprender a conversar. E a conversa, ela depende da escuta e da fala, né? E eu acho que a gente precisa dar, talvez, um passo atrás. Antes de falar de mediação, a gente tem que falar de diálogos propositivos e de conversa mesmo, né? Como é que a gente tem conversado? Então, eu acho que a gente precisa voltar a aprender a conversar. E a gente perdeu isso ao longo da vida, e agora com as redes sociais, WhatsApp, né? A gente tem, de novo, perdido a capacidade de conversar. Eu falo que hoje em dia, você ligar para a pessoa, praticamente dá um beijo na boca dela. Porque você não liga mais para as pessoas, você só manda mensagem, né? Olha que louco. Então, ligar para uma pessoa... Virou declaração de amor, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que aprender a voltar a conversar. Bom, pessoal, fechando então o nosso podcast de hoje, vamos para a última pergunta para a nossa participante entrevistada, Anne-Marie. Para a gente terminar, a gente sempre pede uma dica cultural
para os nossos ouvintes, para além do seu podcast, obviamente, que, né, te ouvindo aqui hoje foi muito bom, né? Fala pra gente, então, uma dica cultural, seja um filme, um livro, enfim, algum evento que você queira compartilhar conosco. Tem alguns filmes que eu acho muito legais, assim, da gente pensar quando a gente fala de conflitos e de processos de diálogo. Tem um filme que me tocou muito, que está no YouTube, que chama Cafarnaum, que é maravilhoso. Libanês, né? É maravilhoso esse filme. Outro, já antiquíssimo brasileiro, que é Narradores de Javé, que fala sobre um processo de reassentamento de uma barragem hidrelétrica e a construção de narrativas e de história, que é maravilhoso também. Tem um que eu assisti essa semana, que é O Lugar Onde as Formigas Verdes Sonham, sobre um empreendimento minerário na Austrália e os aborígenes. Muito bacana. Tem uma série que eu amo de paixão, que aparentemente não tem nada a ver com conflito com comunidade ou conflito socioambiental, que é o seriado o Wild Wild Country, que conta a história do Osho. Maravilhoso, sim. Maravilhoso. Eu sou suspeita para falar dele, porque, eu acho ele maravilhoso. E um clássico que fala sobre o totalitarismo, né? Mas eu sempre olho pelo lado de formação de comunidades e de redes de apoio, que é a Onda, que também está no YouTube. Um experimento de um professor, ele fala, os alunos chegam e falam, não é possível mais ter o totalitarismo. Ele falou, vamos fazer um experimento? Esse até arrepia, né? Esse é de arrepiar. Ele é de arrepiar porque é possível, sim. E foi real, né? E foi real, foi um experimento real. E eu gosto de analisá-lo sobre o aspecto de formação de comunidades, né? O que leva as pessoas a se juntarem em comunidade. As pessoas assustam quando eu falo que o conflito une, né? E aí, só mais uma dica que não é tão cultural, mas ela tá super ligada, é a dissertação de mestrado do nosso querido Guilherme Boulos, que fala sobre os sentimentos de comunidade dentro do movimento social. Então, quem se interessa por essa pauta também é um assunto, é uma dissertação bem interessante da gente ler e enxergar o outro lado do conflito, que afinal de contas é o meu, pode me ouvir, que é o outro lado do conflito. Eu até anotei aqui. E o livro, né? E o meu livro, gente, o meu livro, Guia para a Transformação de Conflitos e Olhares Socioambientais. Bom, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui hoje. Fechamos o nosso episódio de hoje. Agradeço aqui aos meus colegas de bancada, Luísa Milagres, Leonardo Dandara, nossa entrevistada Anne Marie. E nos acompanhe nas redes sociais para poder contribuir com o nosso podcast, sugerir. E, por último, passo a palavra para a nossa entrevistada para ela se despedir de vocês, ouvintes. Gente, muito obrigada pelo convite. Deu para perceber que eu falo pelos cotovelos, né? Como uma boa profissional de comunicação. É um assunto que eu adoro, que eu amo. E se vocês quiserem, a gente pode ficar mais 3 dias falando sobre esse assunto, porque não falta tema, não falta pauta. Mas eu agradeço muito a oportunidade de ter contribuído com vocês também, de ter aprendido com vocês um pouco também. Nós que agradecemos. Valeu.